Olá, sejam todos bem-vindos ao Dr. Play Podcast. Aqui sempre um espaço de interação onde a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Morim, que toda semana a gente sempre está trazendo um assunto novo do seu interesse. E hoje, 14 de novembro, você sabe qual a data que se comemora? A gente está falando sobre o Dia Mundial da Diabetes, né? E aqui comigo eu trouxe uma especialista no assunto, doutora Ana Luísa. Seja muito bem-vinda. Ela que é endocrinologista da Clínica Santa Catarina, faz aí vários atendimentos. Convidei hoje aqui para esse bate-papo de um alerta, não é verdade, doutora? Isso, obrigada novamente, Heloísa, pelo convite, para falar de um assunto que eu acho de extrema importância e que é comemorado hoje, que é o Dia Mundial do Diabetes. O diabetes é uma doença extremamente comum e o dia de hoje foi colocado especificamente para a gente ter esse dia especial e o mês especial também, que novembro também é o mês do diabetes, mas essa data é para conscientização e o alerta sobre a educação na doença e para a gente ficar realmente mais atento ao diabetes no mundo inteiro. Então, vocês já viram aí que vai ser um bate-papo bem rico. Eu te convido a se inscrever no nosso canal. Você aí vai poder compartilhar com seus parentes, nos grupos da família. Então, vai ter muito assunto aqui para você tirar suas dúvidas. No YouTube, a gente tá pelo Dr. Play Saúde, no Instagram, drplay.tv e no site drplay.com.br, né? Eu já queria começar perguntando, doutora, por que é que se teve a necessidade, né, de se criar uma data específica para falar sobre diabetes, né? Uma data mundial, dia 14 de novembro é realmente o Dia Mundial do Diabetes e a gente comemora um mês inteiro com o diabetes Novembro Azul, esse período de conscientização. A ideia realmente, Luiz, é conscientizar a população mundial sobre o diabetes e colocar a educação e a conscientização sobre a doença como um pilar importante para a gente prevenir a série de complicações que podem decorrer da diabetes mal controlada. E aí eu queria que a senhora, de uma maneira bem didática, bem simples mesmo, explicassem para as pessoas que estão nos assistindo o que é a diabetes. Eu sei que muita gente recorre aí ao Google, à internet e acaba até se confundindo, misturando com outras doenças, mas de uma forma muito simples e direta. O que é a diabetes, né? E os seus tipos, porque eu sei que tem aí uma infinidade de tipos de diabetes, né? Isso. Então, a diabetes, de um modo geral, é um grupo de doenças, algumas, porque tem vários tipos, então a gente coloca como um grupo um pouquinho heterogêneo de doenças relacionadas à glicose aumentada, à hiperglicemia. Então, essa glicose aumentada, esse açúcar aumentado no sangue, pode ser devido à má ação da insulina, a pessoa até tem insulina, mas essa insulina não age corretamente, ou relacionado à falta de insulina realmente, né? Quando a pessoa não produz insulina de forma adequada e a glicose fica alta por causa disso. A insulina é um hormônio que a gente produz no pâncreas e é super importante para essa regulação dos níveis de glicemia no nosso organismo. Então, quando o organismo ou não produz, ou até produz, mas tem uma ação insuficiente da insulina, isso causando hiperglicemia, causando glicose alta, a gente chama de diabetes. E aí tem vários tipos realmente de diabetes. O diabetes, a gente tem diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% das pessoas no mundo tem diabetes tipo 2. A gente tem o diabetes tipo 1, que aí gira em torno de 5% a 10% da população geral. E tem outros tipos um pouquinho menos comuns de diabetes, mais raros, que contabilizam menos de 5% dos tipos de diabetes. A gente tem também diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes um pouquinho que corre ali na marginal ali, porque é um diabetes que começa durante a gestação. Mas o importante é que de todos esses tipos de diabetes, a gente tem que cuidar para ter um bom controle e evitar as complicações da doença. E aí, para se fechar um diagnóstico de ter diabetes, é simples? Existe um exame específico? São um conjunto de fatores que vai determinar que uma pessoa tem diabetes ou não? Isso, boa pergunta. Porque a gente tem exames para diagnosticar a diabetes e tem números para isso, tem parâmetros para isso. Diabetes, seja tipo 1, tipo 2, né? Diabetes
De uma forma geral, a gente fala quando a glicemia de jejum, que é a glicose que é colhida lá no laboratório, que a pessoa faz em jejum, pelo menos 8 horas de jejum, está de 126 para cima, miligramas por decilitro. Então, quando essa glicemia está realmente aumentada, a gente chama de diabetes. Só para ter um adendo aqui, que é importante falar o que é o normal. Porque o normal da glicose, do açúcar do sangue em jejum, para você ter uma noção, né, é até 99. Então, se a pessoa tem glicemias de jejum acima de 126, maior ou igual a 126, a gente chama de diabetes. Outro exame que se usa também, além da glicemia de jejum colhida no laboratório, é também um outro exame feito no laboratório, que é o exame da hemoglobina glicada. É um outro exame que o seu médico pode pedir para verificar e ele dá um número em percentual. E ele fala para a gente como se fosse um histórico da tua glicemia dos 3 meses anteriores. Ele faz uma retrospectiva de 3 meses de como que está a sua glicemia e tem também um número para isso. O normal dessa hemoglobina glicada é até 5,7. Quando esse número dá acima de 6,5, maior ou igual a 6,5%, vem uma porcentagenzinha lá, a gente chama também de diabetes. E um terceiro exame que se pode pedir, então a gente já pode fazer para diagnosticar uma glicemia de jejum, esse exame da hemoglobina glicada, que também é um exame de sangue feito em jejum, ou não, nem necessariamente precisa de jejum para fazer. E tem um exame que chama curva glicêmica, que é um exame que é o teste, também chamado de teste oral de tolerância à glicose, em que a gente pede para o paciente ir no laboratório em jejum, aí ele colhe a glicemia em jejum, toma um líquido doce, uma sobrecarga de glicose de 75 gramas, e aí colhe novamente no laboratório, depois de 2 horas, para ver para quanto que foi a glicose, depois desse período de 2 horas. Então, esse é um outro teste que se pode fazer também. Um pouco mais dispendioso, porque a pessoa tem que ficar 2 horas no laboratório, mas qualquer um desses 3 testes faz diagnóstico de diabetes. E é claro, quando a gente tem alguma dúvida, né, a gente pode repetir um dos testes, fazer um outro, né, para realmente ter esse diagnóstico de forma mais certeira. Tá? Quem determina o tipo de exame é o médico de acordo a idade, com a faixa etária, de acordo com o sexo, se é masculino, feminino, se está grávido, se não está. Então, o médico ele avalia tudo isso e indica o melhor exame para esse paciente. O exame mais fácil para rastreamento é realmente a glicemia de jejum, né? Mais barato, mais fácil, mais fácil da gente conseguir fazer. Então, de uma forma geral, uma glicemia de jejum deve ser solicitada para todo mundo acima de 45 anos, como rastreamento de uma população geral. E para pessoas que têm menos do que 45 anos, essa glicemia de jejum deve ser solicitada para qualquer pessoa que tenha algum fator de risco para diabetes. A gente pode até falar melhor sobre os fatores, mas qualquer fator de risco para diabetes em pessoas abaixo de 45 anos já requer que você faça algum rastreamento. A glicemia de jejum é mais fácil, porque, né, não precisa ficar lá muito tempo no laboratório e é o mais barato, mas há algumas situações, especialmente, por exemplo, depois do parto, uma mulher que teve diabetes gestacional, geralmente para a gente ver se ela permaneceu com diabetes após a gestação, após o parto, a gente precisa fazer, na verdade, a curva. Não vale a pena fazer outro exame, né? A curva glicêmica, o teste oral. Então, o exame depende um pouco de cada indivíduo, né? De cada situação. Mas, de forma geral, a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada, porque não precisa a pessoa ficar lá no laboratório. Quais são os principais sinais, né, e sintomas? Eu acredito que tem muita gente que se preocupa com a diabetes um pouco mais quando já tem um fator hereditário, né, quando já passou por algum problema na família. Isso. Mas tem gente que em exames de rotina pega de surpresa. Isso. Tem gente que talvez não tenha nenhum sintoma, mas a diabetes, ela dá sinais, ela evidencia alguns sintomas que as pessoas sabendo podem ficar alertas. Né? Sim, a pessoa pode ter sintomas, mas o mais comum é isso que você falou, Heloísa. Diabetes é uma doença na grande maioria das pessoas. Como a grande maioria tem diabetes tipo 2, a maioria das vezes a pessoa descobre assim, sem estar sentindo nada, né? Com exames de rotina, ou porque vai fazer uma cirurgia e o cirurgião pediu para fazer uns exames pré-operatórios, ou porque vai tirar um dente e o dentista quer saber como é que está a glicemia. Então, muitas vezes, é uma doença que você não precisa... A ideia é que você não precisa esperar os sintomas, né? Não precisa esperar ter algum sintoma para realmente ir atrás do diagnóstico. Porque
deve ser feito em rastreamento em exames de check-ups de rotina. E aí, geralmente, sim, quando a pessoa tem sintoma, aí é mais fácil de evidenciar, tá? Os sintomas do diabetes, que é os sintomas basicamente, são sintomas relacionados a essa glicemia muito alta, né? A hiperglicemia. Então, quando a glicose, o açúcar está muito alto no sangue, a pessoa vai ter sede excessiva, muita sede, vai fazer muito xixi durante o dia, beber muita água, durante o dia e durante a noite também. Às vezes tem gente que acorda 4, 5 vezes à noite para fazer xixi, ou mais. Tem paciente que a gente vê que quase não dorme. Perder peso de forma inesperada ou involuntária, né? Poxa, eu estou perdendo peso, eu não estou fazendo dieta, tá? Fome excessiva, então às vezes a pessoa até come, mas está perdendo peso, tá? Então fadiga, cansaço, indisposição, tudo isso está relacionado a esses sintomas de glicemia mais alta. E aí, a partir do momento que a glicemia vai ficando cada vez mais alta, os sintomas também vão ficando mais evidentes, né? A ponto da pessoa ter cada vez mais indisposição, perder mais peso, até pode ficar desidratado, né? E chegar até a situações mais emergenciais, tá? Como emergências hiperglicêmicas graves, que chegam a ter que internar a pessoa para hidratar e para controlar a glicemia. O fator hereditário, ele é determinante para que, por exemplo, minha mãe tem diabetes, necessariamente eu vou ter. Ele é determinante ou o que vai determinar é o estilo de vida, é a alimentação, são outros fatores, digamos que externos, né? Isso. É tudo junto e misturado, na verdade, né? Porque, é claro, quando eu tenho um familiar muito próximo, a minha mãe, meu pai, os dois com diabetes, meu risco de diabetes é maior. Então, são fatores... A gente pode taxar aí 50% ou não? Não tem muito esse percentual bem estabelecido, né? Era bom se a gente soubesse, né? Nosso risco assim com tanta precisão. Mas, assim, a gente tem fatores que são modificáveis e tem fatores que não são modificáveis. Quais são esses que não são modificáveis? É a nossa genética, né? A gente nasceu do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, não tem jeito. Outro fator que não é modificável é a nossa idade. Para quem tem diabetes tipo 2, eu estou falando, né? Quanto mais idade a gente tem, maior também é o nosso risco de ter diabetes, tá? E esses são fatores realmente que não são modificáveis. Mas, para falar, né, para dar boas notícias, a gente tem alguns fatores que modificam a nossa história em relação à diabetes. Então, mesmo às vezes que eu tenha pai e mãe com diabetes, não quer dizer que isso é um destino, não é uma estrada certa. Se eu cuidar dos fatores que são modificáveis, pode ser que eu não tenha, ou até pode ser que eu tenha, mas que isso seja um diabetes lá muito no futuro, ou mais fácil, mais fácil de tratar, né? Com menos complicações. Que aí são o sedentarismo, tem que ser modificado, a pessoa tem que fazer atividade física, o fato de fumar, então não fumar é importante, né? Para evitar o diabetes, hipertensão, controlar a hipertensão, fatores como excesso de peso, que é um fator super importante. Então, a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas ou têm sobrepeso. 80% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade. Então, o controle do peso também é um fator importante para a gente evitar de evoluir para diabetes no futuro, ou ter diabetes no futuro. Mas uma pessoa saudável, até desculpe claro. a interrupção, mas uma pessoa saudável, que seja magra, né? Nem todo magro a gente sabe que é saudável, né? Mas se é uma pessoa que tem atividade física regularmente, se alimenta bem, ela ainda está suscetível a ter diabetes? Se ela tiver um fator de risco importante genético, talvez ela ainda tenha, né? Mas como eu falei, com todos esses cuidados, dificilmente ela vai ter um diabetes muito difícil controle, né? Então, claro que a genética, dependendo do peso da tua genética, isso pode ser que realmente aconteça. Mas os fatores os fatores modificáveis, preveníveis, são também super importantes da gente acessar. Em relação acredito que chega muita gente, a gente até falou aqui nos bastidores. Só cortando. E o contrário também, às vezes a pessoa não tem familiar nenhum com diabetes, mas tem tudo isso. Tem obesidade, tem sedentarismo, fuma, excesso de bebida alcoólica, de alimentação inadequada, e aí sim vai ter diabetes, tá? Então, uma coisa também, o fato de não ter histórico familiar não exclui. Porque eu não tenho na família, eu não vou ter. A gente vê muito isso do paciente. Mas como eu tenho diabetes e não tem ninguém na minha família, ora, tem outros fatores que não só o genético.
Existe essa questão da diabetes emocional, né? A gente até falou aqui nos bastidores, e tem muita gente também que desenvolve uma pré-diabetes e já se comporta, né? Já se condenando como se já tivesse com diabetes. De fato, ela precisa realmente se comportar, se alimentar, fazer tudo o que a pessoa que realmente com diabetes tem, ou não? Está muito mais ligado ao psicológico. Não está com pré-diabetes, é emocional. Qualquer coisa não vai desenvolver uma diabetes. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho das duas coisas. Certo. Primeiro, vamos falar de pré-diabetes, porque eu falei o que era normal e o que era diabetes. Então, o que é esse pré-diabetes? Pré-diabetes é aquela glicemia ou aquela hemoglobina glicada, né, que são os exames, que não estão normais, mas também não estão aí em níveis de diabetes, estão ali naquela zona cinzenta. Então, o que seria o pré-diabetes em termos de números? É a glicemia de jejum que está ali entre 100 e 125, por exemplo. Que é um nível que não é normal, mas também não é nível de diabetes. Ou a hemoglobina glicada, que está entre 5,7% e 6,4%. Então, não é normal, mas ali está numa zona cinzenta também. Então, pré-diabetes quer dizer que você tem um fator de risco para evoluir para diabetes. Mas apesar do nome pré, não quer dizer que você vai ser diabético, né? Então, a continha é mais ou menos assim. De 4 pessoas que têm pré-diabetes, uma vai evoluir para diabetes. Outra vai voltar a ter glicemias normais. E 2 vão ficar ali no pré-diabetes e vão ficar, tá? Nem sempre quem tem pré-diabetes vai ter diabetes ou evoluir, não é um destino, né? Mas, o que a gente faz para evitar que esse pré-diabetes realmente evolua para diabetes? É justamente cuidar desses fatores de risco modificáveis, como a gente já citou, né? Controlar o peso, perder peso se for obeso ou tiver sobrepeso, não fumar, controlar a pressão direitinho, tomar seus remédios da pressão corretamente, evitar, o mais difícil, evitar estresse, ter uma qualidade de sono adequada, que nessa vida corrida, né? Às vezes a pessoa peca por isso. Então, é olhar por esse global, tá? Então, o comportamento em si de quem tem diabetes ou quem tem pré-diabetes não tem que ser diferente, na verdade, de quem não tem nenhuma dessas duas condições, porque a gente tem que realmente se alimentar de forma correta, ter atividade física regular, ter um sono de qualidade e com tempo adequado, controle de estresse. Então, isso, na verdade, é uma recomendação geral, tá? Não necessariamente para só quem tem pré-diabetes ou diabetes. A diabetes, ela hoje, assim, ela é uma doença que ela está atingindo cada vez pessoas mais jovens também, porque assim, a gente vê isso, essa evolução ou essa regressão, né, até em outras patologias também, onde muitos jovens de 20, 30 anos não tinham, e os números estão aí, né, mostrando que cada vez mais as pessoas mais jovens estão adquirindo outros tipos de patologia. Já existe algum estudo nessa área da diabetes, onde um jovem de 18, de 20, 25 anos já tem essa incidência, né, pelas faltas de cuidados, não estou nem falando de fatores hereditários, mas essa predisposição a desenvolver? Sim, a gente tem visto isso com muita preocupação. A gente vê que o diabetes tem crescido de forma importante no mundo inteiro, nos adultos, mas mais ainda em termos proporcionais na população infantil. Por quê? Porque a população infantil tem adquirido esses fatores de risco que os adultos também têm. O sedentarismo, o excesso de peso, o excesso de alimentação não adequada, gordura saturada, ultraprocessados. Então, esses mesmos fatores de risco que levam a pessoa a ter diabetes, eu estou falando do diabetes tipo 2, né? É importante frisar. O diabetes tipo 1 é uma doença um pouco diferente em relação a isso. Mas esses fatores de risco também a gente vê em crianças, né? Que estão mais obesas, que têm mais sobrepeso, que estão mais sedentárias, enfim, né? Então, isso também faz com que mais crianças pessoas menores de 20 anos, crianças, adolescentes, também tenham diabetes tipo 2, né? Que antigamente a gente dividia muito bem assim, diabetes tipo 2 é doença de adulto, diabetes tipo 1 é doença de criança. Mas, infelizmente, hoje em dia não tem muito essa divisão fácil, não. A gente vê muitas crianças com diabetes tipo 2 também. E, claro, tem o diabetes tipo 1 do adulto, que aí é um tipo
menos comum também de diabetes. Então é pra gente ficar alerta, né? Eu acredito que muitas mães lá no passado viam que criança gordinha era a coisa mais fofa, né? Ah, criança gordinha, mas essa gordura aí não está associada a uma gordura saudável, né? A ser uma criança saudável, né? Isso, com E certeza. se existia também até uma recomendação, existe até hoje, né? De pelo menos até os 2 anos, não dar doce à criança, enfim, refrigerantes, né? Mas isso aí, então, pelo que estou vendo, não está sendo realmente seguido, né? Os lances mais rápidos para levar para a escola, né? Os confeitos, os bombons, enfim. Isso, biscoitinho, salgadinho, processados, excesso de sal, de gordura, de corantes, enfim. Existem até estudos mostrando, não só para diabetes tipo 2 esse risco, mas mostrando que para diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? A pessoa não produz insulina de forma adequada. Enquanto no diabetes tipo 2, a diferença básica, assim, de forma didática é essa. O tipo 2 é aquele paciente que tem diabetes porque até tem insulina, produz insulina, mas essa insulina não age de maneira adequada, não tem uma boa ação, porque a insulina tem uma resistência à ação. Então, esse paciente tem resistência à ação da insulina, tá? Muitas vezes esse paciente até tem insulina, até em excesso, mas não consegue agir bem, por isso que não controla bem a glicemia, a glicose. No caso do diabetes tipo 1, o paciente tem uma doença autoimune que o próprio organismo dele, né, de uma forma, as células da imunidade destroem as células produtoras de insulina lá no pâncreas e aí a pessoa fica sem insulina. O pâncreas não produz insulina de forma adequada. Então, nesse tipo de doença autoimune, existem estudos mostrando que até o fato da criança ser urbanizada, digamos assim, como a gente tem visto mais, ser muito asséptica, não ter contato com sujeira, com germe, com bactéria, né? As crianças são tudo muito... Também pode ser um fator desencadeante ou um gatilho para uma doença autoimune como diabetes tipo 1. Ou então a exposição muito precoce na infância a leite de vaca, né? Que as crianças não têm um aleitamento materno, né, de forma adequada e acabam usando fórmula numa idade muito precoce. Então, até esses tipos de comodidades, comodidades não, mas costumes da vida moderna e da vida urbanizada acabam mostrando, tem estudos mostrando que isso realmente pode funcionar como gatilho para diabetes tipo 1, no caso, na infância. Tudo acaba tendo um preço aí, né? E aí, o que é que a gente pode ver? A gente falou aqui de muita coisa em relação à prevenção, a como detectar os sinais, mas uma pessoa, quando ela de fato ela é diagnosticada, né? Fechou o diagnóstico, fechou os exames, de fato ela tem diabetes, né? E aí, o mundo acabou, a vida depois da diabetes, como conviver com ela, né? Porque, assim, durante muito tempo, essa pessoa pode ter negligenciado, né? Acabou desencadeando e tendo a doença, mas e agora? Como é a vida, né, de uma pessoa com diabetes, né? Quais são as limitações dela e quais são as prevenções, digamos assim, né? Para se ter aí um mínimo de uma vida tranquila, né? Normal, como qualquer uma outra pessoa. Isso. Então, o grande X da questão quando a pessoa recebe esse diagnóstico, é porque muitas vezes as pessoas ficam muito impactadas. E você imagina, diabetes tipo 2 é assim, imagina você chegar para uma criança de 5 anos, 4 anos e informar para a família que essa criança tem diabetes tipo 1 no caso, né? Então, é uma doença que impacta não só o adulto e a família do adulto, mas também no caso da criança. Então, o que é importante a gente entender quando a gente fala de diabetes, e por isso também que a gente está aqui para informar, é que se munir de informação, tá? Porque não é um fim da linha, né? Então, as pessoas, às vezes, quando pensam em diabetes, só pensam em restrição. O que eu não posso comer, o que eu não posso fazer, como é que vai ser. Quando, na verdade, você pode viver e deve viver uma vida normal com diabetes. Então, o diabetes não pode te limitar a tanto ponto. Por quê? Porque a pessoa vai ter uma alimentação saudável, vai ter uma rotina mais saudável. Então, na verdade, a pessoa tem que ter um autocuidado maior e um autoconhecimento também de forma mais importante, né? Então, isso é que é importante, é a educação, ter boas vias de informação para também
não cair nessa lógica de restrição. E aí entra, como o diabetes é uma doença muito ampla e muito diferente tem vários tipos, é importante a gente entender que também é importante idealmente, né, ter outros profissionais associados a você e que você consiga contactar. Porque muitas vezes o paciente espera só do médico essa informação ou só do médico essa educação. A gente tem pouco contato, às vezes, com o paciente ou numa consulta. Mas colher informação de outros profissionais e ter essa rede, enfermeiro é super importante no cuidado do paciente com diabetes, outros profissionais como dentista, né? Então, a gente sabe que o controle das doenças periodontais, das doenças da boca, da gengiva, é muito importante também para o controle do diabetes. Psicólogo, a gente estava falando aqui, né? É uma doença que não tem cura. Então, a gente tem que imaginar que eu vou ter que conviver e saber viver bem com uma doença que não tem cura. Então, uma doença crônica, a maioria delas, precisa desse apoio também para eu conseguir levar numa boa a minha vida, né? E em detrimento das coisas que o diabetes me faz fazer ou me faz pensar. E, claro, outros profissionais, o nutricionista, enfim. Um educador físico. Um educador físico. Então, seria muito bom se a gente tivesse toda essa rede para todos os pacientes, né? E buscar informação num podcast como esse, nos sites da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o diabetes.org.br. No podcast, inclusive, da Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente tem que ter, uma curadoria ali para ver qual é a informação que não é fake, que é realmente importante, porque a gente sabe que em várias doenças crônicas a gente vê isso, né? Que tem gente vendendo milagre. Então, um remédio milagroso, um chá milagroso, né? Que não existe. Que não existe. Seria muito bom se existisse uma cura, né? Mas a gente não fala assim. Nesse caso, o papel principal do endócrino, né, é ele diagnosticar, orientar, tem a parte medicamentosa, né, digamos assim. Sim. Mas a partir daí, né, como a senhora bem falou, saiu do consultório, não tem como ter um controle da vida daquele paciente. E não é milagre, né? Mas se a senhora pudesse elencar aí quais são os dois principais pontos de atenção que ele tem que levar para a vida dele, seria atividade física, uma mudança, na verdade, aí de alimentação mesmo, né? Junto com um profissional adequado, seriam essa tríade aí principal. Isso. Como médico, a grande dificuldade da gente, como qualquer profissional, é que é uma doença que não dá muito sintoma, né? Então, às vezes a pessoa, como eu falei, não tem muito sintoma, só vai ter sintoma mesmo quando tem uma glicemia muito alta, aí a pessoa realmente está fazendo muito xixi, perdendo peso, aí, realmente eu acho que eu estou descompensado. Mas, às vezes, glicemias altas também, a pessoa nem sente muita coisa e vai levando. Então, o grande desafio é você fazer o paciente entender que tem que ter um bom controle, mesmo não sentindo nada. Então, eu não falo que não é nem um tripé, Luísa, é uma cadeira de 4 perninhas, assim. A gente tem essa alimentação de forma adequada, a medicação, atividade física e também a quarto pilar aí dessa cadeira é a educação. É o paciente realmente buscar essa educação e entender por que aquele médico está querendo uma glicemia entre 80 e 130 de jejum. Para que isso, né? Porque como eu tenho que entender como que eu vou fazer se a minha glicemia baixar demais, se eu tiver hipoglicemia, como que eu vou conduzir? Então, tudo isso faz parte dessa rotina e de cuidado e de educação. Como que eu vou cuidar dos meus pés? Como que eu vou examinar os meus pés? O que é que eu tenho que olhar direitinho? Que eu tenho que ir no dentista, que eu tenho que ir para o oftalmo. Então, tudo isso, né, faz parte dessa rotina de autocuidado. E uma pessoa que não cuida, né, dessa doença, que aparentemente ela é inofensiva, mas não é, né? Porque o dano é muito grande quando você não cuida, né? A gente fala aí tem questões de pessoas que precisam até amputar membros, né? O que é terrível, né? Isso aí já é o ápice, né? Assim, do auge da doença, onde ela já perde aí um pouco do controle. Mas tem outras limitações na vida de uma pessoa que tem diabetes que ela não cuida, né? Isso, porque diabetes é a maior causa de cegueira adquirida em adultos, tá? Diabetes é a maior causa de amputação não traumática, que não tenha sido por algum trauma, um acidente. Então, se você só pensar, boa parte das pessoas
não vou dizer a maioria, mas boa parte das pessoas que está numa clínica de hemodiálise, fazendo hemodiálise, ou na fila de um transplante, está ali porque o diabetes causou uma lesão renal, uma lesão nos rins, a ponto de ter chegado a uma falência renal. Então, a gente imagina que isso, né, a gente sabe que isso tem um impacto importante, não só para o indivíduo, mas para o sistema de saúde como um todo, né? Então, alertar sobre o diabetes e os cuidados tem a ver também com a gente entender que essas complicações muitas vezes não são reversíveis. Se eu perdi minha visão, se eu perdi um membro, amputei, não tem mais como eu voltar atrás aquilo, né? Isso é devastador. Então, realmente, é importante entender que a prevenção é o principal foco, né? Porque eu não posso mais cuidar depois que acontece uma complicação tão grave assim. Eu queria também que a senhora falasse um pouquinho sobre as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que para fechar o diagnóstico até se fazer uma cirurgia bariátrica, essa pessoa ela vai passar por uma série de exames, enfim. E um deles, inclusive, é o fator diabetes, né? Que está lá detectado. Mas e aí, no pós, né? No pós-bariátrico, esse paciente, ele deve procurar o seu endócrino, porque assim, a gente vê que eles, muitas vezes, a grande maioria fica muito preocupada até com questões mais estéticas, né? Com a questão mais ligada à nutrição, mas esse controle de taxas, né? Ele precisa ser acompanhado, né? Então, aparentemente ficou tudo legal, mas tem que haver esse comprometimento, né? De ter o seu acompanhamento lá com quem fez sua cirurgia, com seu endócrino, não pode negligenciar, né? Isso, doutora? Isso. Então, o controle do diabetes passa muito pela essa questão de controle de peso. Eu falei, né, um fator de risco é importante, perder peso, mas antes mesmo de falar de cirurgia bariátrica, é importante enfatizar que quando a gente pede para um paciente com diabetes ou com pré-diabetes perder peso, eu não estou pedindo para ele perder muito peso. Se você tem uma noção, 5%, 7% de perda de peso, do peso inicial, já tira aquele paciente, às vezes, do pré-diabetes, né? Ou controla a hipertensão, ou controla a gordura no fígado, diminui a gordura no fígado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos, se perder 5 quilos, eu já vou ter um controle metabólico extremamente interessante, tá? Então, a cirurgia bariátrica é um mecanismo e é uma conduta que veio e soma muito quando a gente pensa em controle de diabetes. E aí, porque a pessoa perde uma quantidade muito maior do que 5, 10% de peso, né? 40%, 50% de peso inicial. Então, isso faz com que a glicemia muitas vezes normalize. A gente chama isso de remissão. A gente evita chamar de cura, tá? Porque o pâncreas está ali danificado do mesmo jeito, os processos inflamatórios relacionados ao diabetes ainda estão ali, né? Estão ali guardadinhos. Mas quando o paciente, por exemplo, que fez bariátrica perde bastante peso, ele realmente controla a glicemia, controla a pressão, controla o colesterol e grande parte das vezes tira todas as medicações para todas essas complicações de diabetes, hipertensão e colesterol alto. Mas é claro, esse controle, não só o controle com o nutricionista tem que ser feito, mas também avaliar os controles relacionados à glicemia e aos nutrientes, as micronutrientes, as vitaminas que é necessário. Muitas vezes, em todos os pacientes pós-bariátrico, tem que suplementar alguma vitamina, né? Especialmente vitaminas relacionadas a cálcio, ferro, controle alimentar em relação às proteínas, principalmente. Então, tem todo um ajuste que tem que ser feito também no pós-bariátrico. A gente sabe que a diabetes ela é uma doença, digamos assim, ela é bem antiga, né? E, obviamente, que com o passar dos anos, o tratamento também ele vai evoluindo, né? Junto com a tecnologia. Então, como vocês, profissionais, como a sociedade, ela tem se comportado diante de tanta novidade, né? Tem tantos congressos, tantas descobertas, tantas publicações científicas, e aí vocês conseguem acompanhar tudo isso e conseguir repassar de imediato para seus pacientes? Assim, é muito, muito legal a gente ver esses avanços em diabetes, que, para você ter noção, Heloísa, a insulina foi descoberta há pouco mais de 100 anos atrás, né? Comemorou o centenário da descoberta da insulina há pouco tempo. Então, antigamente, quem tinha diabetes tipo 1, por exemplo,
não sobrevivia, né? A expectativa de vida de uma pessoa com diabetes que necessitava de insulina era baixíssima, né? A pessoa morria ainda jovem. Então, a gente ter todos esses avanços hoje em dia, não só das próprias insulinas, que, né, tem avançado cada vez mais, a gente vai ter no futuro muito próximo insulina semanal, que é extremamente confortável, né? Você aplicar só uma vez por semana, mas também outros mecanismos em tecnologia, de você saber glicemia sem precisar furar dedo, né? Sem furar a ponta de dedo, né? Sensores de glicose, pâncreas artificial, que também, né, tem muita tecnologia relacionada às bombas de insulina, e aos próprios, isso eu estou falando para diabetes tipo 1. E para diabetes tipo 2 também, a gente tem muitos medicamentos novos que conseguem não só controlar o diabetes, mas também conseguem fazer a pessoa e ajudar a pessoa a perder peso, que é 80% das pessoas com diabetes têm excesso de peso. Então, realmente é um mecanismo, né, um alvo importante da gente quando a gente quer controlar melhor o diabetes, é realmente ajudar o paciente a perder peso. Então, a gente fica muito feliz de que essas tecnologias e novas medicações têm chegado e têm chegado no Brasil também. O maior impacto, né, infelizmente, é custo, porque a maioria dessas tecnologias mais avançadas ou medicações tem um custo mais elevado. E a gente não tem isso, por exemplo, num sistema de saúde público, tá? Então, a gente quando vai escolher uma medicação para o paciente, a gente também tem que pesar isso, até porque muitas vezes o paciente com diabetes, além de ser obeso, além de ter diabetes, também tem hipertensão dele, tem a colesterol alto dele e precisa tomar outros medicamentos. Então, realmente esse ajuste medicamentoso tem que contemplar todas essas questões. Custo, quantos remédios o paciente toma, se o remédio que ele toma ajuda ou não a perder peso. Então, todas essas questões têm que ser acessadas. Como é que vocês, né, da comunidade médica, têm trabalhado para educar essa população? Eu acredito que seja o principal desafio, né? Porque vocês estão combatendo aí, digamos também, muitas fake news, muitos mitos, né? Então, a melhor maneira, né, de levar essa informação é comunicando em datas como a de hoje, né? Que 14 de novembro, para quem não pegou aí o início, é o Dia Mundial da Diabetes, de alerta, mas vocês têm uma grande missão, né? Assim como a gente também da imprensa, mas vocês no dia a dia lá no consultório, mas também que tipos de outros avanços nessa área de comunicação a sociedade vem trabalhando, né? Isso. Até fazendo convite aqui, o Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba vai promover agora sexta e sábado uma educação continuada com o tema de diabetes. Então, a gente faz essas educações continuadas de forma corriqueira também, nós da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Paraíba. A gente, nesse mês de novembro, a gente tem várias ações já agendadas. Amanhã vai ter uma ação no HU, né? Então, assim, a gente tem ações que já foram feitas esse final de semana em escolas públicas para também informar. Eu vou estar no IFPB também para informar alguns alunos lá. Então, a gente tenta, né, abranger o máximo possível a população aqui de João Pessoa e, claro, informando e fazendo esses temas educativos no CRM para abranger também a população de médicos, porque não tem endocrinologista. Eu costumo brincar com meus alunos da faculdade, da UFPB, que não vai ter endocrinologista para abranger 10% da população que tem diabetes nesse país. Então, a gente tem que ter realmente médicos, clínicos, generalistas bem capacitados também para cuidar dos nossos pacientes com diabetes e evitar que eles cheguem para a gente já com alguma complicação instalada. E aí a gente já vai se caminhando aí para a reta final, doutora, mas eu queria que a senhora fizesse um alerta, né, para quem está nos assistindo, né? Quais são os conselhos, digamos assim, que a senhora pudesse dar para as pessoas que querem diminuir esses riscos, né, independente de fator hereditário, fator adquirido, enfim. Mas quais são esses conselhos que a senhora poderia dar para reduzir esses riscos? Não vai estar só ajudando a não desenvolver a diabetes, mas outras doenças também, né? Sim, sim. E todas essas doenças estão relacionadas a esses mesmos fatores de risco. Hipertensão, colesterol alto. Então, a gente tem um cuidado, principalmente relacionado ao estilo de vida, né? Implementar o que às vezes pode ser um pouco difícil,
mas se esforçar para implementar uma mudança realmente de estilo de vida. Mesmo que você comece devagarzinho, aos pouquinhos, mês a mês, implementando algum hábito mais saudável, mas que eu costumo dizer para meus pacientes, o mal feito é melhor do que o não feito. Então, uma atividade física mais regular, se engajar num exercício físico que você goste mais e que realmente faça pelo menos 3 vezes por semana. O ideal é a gente realmente se exercitar, no geral, 150 minutos semanais, tá? Divididos em pelo menos 3 vezes por semana. Então, a média aí de 50, né? 50 minutos aeróbicos, de exercício aeróbico, pelo menos 3 vezes por semana. Então, ter uma atividade física regular, ter um bom olhar na tua alimentação, em qualidade especificamente, né? Então, evitar gordura saturada, sal em excesso, açúcar em excesso, alimentos ultraprocessados. Então, ter esse cuidado na tua alimentação, a comida de verdade, né? Usar comida de verdade de casa. E ter esse controle, de uma forma geral, desses outros aspectos, de controle de estresse, de sono, e realmente cuidar para ter uma rotina mais saudável. Então, muito do que a gente fala em prevenção de diabetes está relacionado à mudança de estilo de vida, realmente. E aí, quando começar aí a procurar um médico? Não é preciso ter o sintoma, né? Então, Isso. é só procurar um endocrinologista para começar a fazer aí seus exames de check-up, né? Isso. Pode ser o primeiro passo, né? Para evitar tantos transtornos, né? Isso. Doutora? Como eu falei, qualquer pessoa acima de 45 anos tem que avaliar se tem diabetes ou não, fazer uma glicemia ou uma hemoglobina glicada para avaliar. E pessoas abaixo dessa idade, se tiver qualquer fator de risco, ou história familiar, ou se for sedentário, ou se tiver hipertensão, ou se tiver tido um diabetes na gestação anterior, né? Todos esses fatores de risco, qualquer um deles, pelo menos um deles, também acendem a luzinha aí, poxa, eu tenho que buscar, caso eu tenha esse diagnóstico. Então, muito obrigada, doutora, Obrigada. pela sua participação aqui. Acho que foi bem enriquecedor, né? Queria que a senhora até falasse onde pode lhe encontrar. A doutora atende aí na Clínica Santa Catarina, lá em Manaíra. Está nas redes sociais. Eu até estava buscando aqui, ó, Ana Luísa, endocrinologista, Ana Luísa com Z, né? Então, ela está sempre ali bem atuante nas redes sociais dela, né? Tirando também algumas dúvidas, sempre esclarecendo aí algumas informações. E que deixa aqui o convite para próximas participações falando sobre outros temas, tá certo, doutora? Ok, obrigada pelo convite novamente e estou aqui, caso precise. Muito obrigada. Então, gente, aí que sirva de alerta, né? No dia de hoje, 14 de novembro, Dia Mundial de Combate à Diabetes. E sempre prevenir é melhor do que remediar, Com certeza, a conscientização é para isso, prevenir para cuidar do amanhã. Esse é o slogan. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição do Dr. Play Podcast.